E tendo entendido um pouco da cidade onde essa igreja, né, esses cristãos ali se reuniu, para a qual Paulo vai se dirigir, é bom a gente entender também esse contexto em que ele estava inserido, né, a época em que ele escreveu e o seu objetivo. O que motivou Paulo a escrever essa epístola que a gente tem aqui, é de 1 Coríntios? Excelente pergunta, e é o tipo de pergunta cuja resposta nos ajuda a entender muita coisa na carta. Paulo esteve lá, ele pregou durante algum tempo lá, e ele plantou uma igreja. A igreja era composta de judeus e de gentios que creram na pregação do apóstolo Paulo. E a igreja cresceu. Paulo, como era o seu costume, uma vez que sentiu que o trabalho estava consolidado, ele foi adiante plantar a igreja em outros locais. E deixou atrás de si a igreja organizada, com liderança e tudo mais. Só que, com o passar do tempo, algumas deficiências na fé e na prática dos coríntios se manifestaram. E a primeira delas era com relação, tinha um problema lá relacionado, que tinha a ver com a relação do crente com o descrente, e se os coríntios estavam querendo saber se eles deveriam se afastar e tudo mais, e Paulo escreveu uma primeira carta que se perdeu, Saul, e que a gente tem menção dela no capítulo 5, quando Paulo diz assim: em carta eu já escrevi a vocês que vocês não se misturem com os ímpios. Aí ele explica, eu não quis dizer os ímpios do mundo, mas aquele que se dizendo irmão for idólatra, bêbado, ladrão, maldizente, fornicante ou qualquer coisa desse tipo. Então, essa primeira... Então, reverendo, a primeira Coríntios que nós temos, na verdade, deveria ser a verdadeira 2 Coríntios. Exatamente. Tem mais ainda, mas vamos ver. Então, ela é uma carta perdida, mas a gente sabe o teor dela. Houve uma primeira carta em que Paulo tentou resolver esse problema aí. Depois começaram a chegar notícias a Paulo de que a coisa na cidade, aliás, a coisa na igreja de Corinto não estava bem. Primeiro veio a família de Cloe, que Paulo cita lá no capítulo 1, que trouxe informações de que a igreja estava dividida em torno de 4 personagens que tinham tido uma influência, 3 personagens, na verdade, que tinham tido uma influência na história recente da comunidade. Então, Paulo trata disso nos capítulos de 1 a 4, que é a questão das divisões internas. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e o quarto grupo, eu sou de Cristo. Também os coríntios tinham mandado uma comitiva para o apóstolo Paulo, composta de Estéfano, Fortunato e Acaico, que são mencionados no capítulo 16, que levaram uma oferta para o apóstolo Paulo e também uma carta com perguntas dos coríntios. É por isso que ele começa a responder a partir do capítulo 7. O capítulo 7 ele começa dizendo assim: quanto ao que me escrevestes, bom é que o homem não toque em mulher. Ou seja, a partir do capítulo 7, ele começa a responder uma série de perguntas que os coríntios mandaram para ele numa carta, provavelmente trazida por aquela comissão, aquele comitê de 3, que também trazia uma oferta para ele, para o sustento dele. Então, as notícias que Paulo teve, tanto de Cloe como dessa comissão, não eram muito boas. A igreja tinha se dividido em torno desses 4 grupos, havia falta de disciplina, tinha gente vivendo com a madrasta em relações sexuais, tinha um irmão processando o outro, a igreja estava dividida com essa questão de comer carne sacrificada a ídolos, sim ou não. Havia problemas relacionados com o culto, isso aí é muito sério, a questão do uso do véu, a questão da celebração da ceia, o uso dos dons espirituais durante o culto, havia uma desordem completa, e para terminar, tinha um grupo que negava a ressurreição dos mortos, Então, a carta, respondendo agora a sua pergunta, 1 aos Coríntios, que nós conhecemos como 1 aos Coríntios, na verdade é uma carta que Paulo escreveu para tentar corrigir os erros doutrinários e práticos que ele ouviu que estavam acontecendo lá na igreja. E ela, então, trata de todos esses assuntos, né? Ela é bem dividida. Se você perguntar qual é o tema de 1 aos Coríntios, não tem um tema específico, porque Paulo aborda diversos temas doutrinários e práticos para resolver
a questão da igreja. Se você quiser... O tema é problema, né, reverendo? Problemas. E aí vem o título do livro, O Caminho Mais Excelente, que é o amor. Olha aí. Aquilo que a igreja de Corinto estava precisando era amor. Amor pelos irmãos, amor a Deus. Isso haveria de resolver todos os problemas. Ah, então daí que vem o título que o senhor escolheu para o seu livro, né? Que é uma pergunta que eu ia fazer a seguir, inclusive, né? Esse título vem baseado aí na própria epístola, na ideia de um amor como um caminho mais excelente para ser seguido? Exatamente. No capítulo 13, que é o capítulo famoso sobre o amor, o apóstolo Paulo diz que o amor ele é superior aos dons espirituais, ele é superior a qualquer outra coisa que os coríntios estejam buscando. A gente não pode esquecer que, apesar de toda essa confusão, briga, doutrinas erradas, a igreja de Corinto pensava que era espiritual, Saul. Por quê? Porque falavam em línguas, todos ao mesmo tempo, sem tradução. Profetas apareciam durante o culto e às vezes dizendo coisas como Jesus é anátema. Jesus é anátema. Misericórdia. E era uma igreja que achava que era espiritual por conta dessas manifestações. E Paulo, então, depois de explicar para que servem os dons, no capítulo 12, no capítulo 13 ele diz, eu vou mostrar a vocês um caminho mais excelente. Vocês estão querendo dons espirituais, estão querendo manifestações, mas tem um caminho melhor, que é o amor, e que vai resolver todos os seus problemas. O amor não arde em ciúmes, o amor não forma partidos, o amor não processa o seu irmão, o amor respeita a opinião dos outros, enfim. Se eu fosse achar um título para descrever a carta, é o capítulo 13, O Caminho Mais Excelente. Apesar de que essa frase aparece no final do capítulo 12, introduzindo o capítulo 13.